Você tenta dormir, mas a mente ainda está acordada. O corpo deita, mas os pensamentos continuam de pé, marchando como soldados em alerta. É como se você estivesse em guerra, sem saber com quem. E quando tenta orar, uma parede invisível se levanta. A ansiedade não começa com medo, começa com excesso. Excesso de pensamentos, de responsabilidades, de vozes que você não consegue calar. E quando ninguém vê, você já está afundando. Tem dias que o mundo lá fora está calmo, mas por dentro um caos grita. E o mais perigoso é que esse caos se disfarça de rotina. Você se acostuma com a pressa, com a cobrança, com o peso invisível. E quando para, sente que está quebrado por dentro, mas não sabe como consertar. É nesse momento que o inimigo começa a trabalhar. Não com gritos, mas com sugestões. Você não é capaz. Você não vai conseguir. Você não é suficiente. Ele não precisa te derrubar se conseguir ocupar sua mente. Mas o salmo de hoje foi escrito por alguém que também viveu esse colapso invisível. Alguém que disse: "Na multidão dos meus pensamentos, as tuas consolações me alegram." O que isso quer dizer? Que existe uma alegria que entra no meio da confusão. Uma voz que invade os pensamentos sem pedir licença, mas só quando o coração abre espaço. E talvez você esteja prestes a experimentar isso agora, porque o que a oração que vem a seguir pode ser a chave para silenciar o campo de batalha dentro de você. Pai, eu me aproximo, não como alguém forte, mas como alguém cansado, porque a verdade é que a minha mente está pesada demais. Há dias em que tento manter o controle, manter a fé, manter a postura, mas por dentro tudo parece ruir. A ansiedade não está só nas mãos trêmulas ou nos olhos que não conseguem dormir. Ela está no excesso de pensamentos, na confusão que não dá trégua, na cobrança de ter que parecer bem mesmo quando tudo está desabando por dentro. Senhor, me ajuda a reconhecer que essa voz que me acusa não vem de Ti. Essa voz que diz que tô ficando louco, que nunca vou conseguir, que sou pequeno demais para ser amado. Ela não é tua, porque a tua voz consola. A tua voz entra no meio da multidão de pensamentos e limpa o ambiente. Ela não grita, mas firma os passos. Ela não acusa, mas cura. Ela não esmaga, ela reconstrói. E se o Senhor está aqui agora, então entra nos lugares onde nem eu consigo mais ir. Na minha memória confusa, na minha imagem distorcida, nas mentiras que aceitei como verdades, na dor que escondi até de mim mesmo. Me mostra onde começou essa opressão. Me mostra o ponto onde deixei de confiar e passei a controlar tudo sozinho. Porque eu admito, Pai, eu tentei carregar o que só o céu podia segurar. Tentei manter a mente firme com frases humanas, com promessas vazias, com distrações baratas. Mas hoje eu não quero mais distração. Eu quero cura. Eu reconheço. Tem pensamentos que não foram plantados pelo Teu Espírito. Tem padrões que me fizeram aceitar o raso, aceitar o medo, aceitar a instabilidade como normal. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quebro esses ciclos. Quebro a raiz da ansiedade que cresceu no silêncio. Quebro a estrutura mental que o inferno tentou me impor. Porque eu sou Teu. E se eu sou Teu, minha mente também é. Então, Espírito Santo, lava cada canto com Tua presença. Aquieta o que me confunde, desarma o que me pressiona, desfaz o nó invisível que me prende ao medo do futuro. De ainda que tudo ao meu redor continue o mesmo, me dá a paz que vem do alto, aquela que não depende de resposta, que não precisa de explicação, a paz que guarda a mente, mesmo quando nada lá fora muda. E se alguém orando comigo agora também sente isso, Senhor, toca esse coração, toca esse pensamento confuso. Entra na história dessa pessoa como consolo e cura, porque essa oração não é só um pedido, é um rompimento com tudo que me aprisionava. E eu profetizo,
A mente que hoje parecia escura vai começar a clarear, porque o Senhor está acendendo luzes que ninguém pode apagar. Eu não sou mais escravo dos meus próprios pensamentos. A partir de hoje, minha mente será um lugar de habitação do Espírito e não de confusão. Pensamentos de morte, de desistência, de medo estão sendo dissolvidos agora, em nome de Jesus. A palavra que me cobre é mais forte que a palavra que me persegue. E se o Senhor me consola, então nenhuma acusação vai conseguir me afogar de novo. A mente que antes era terra de guerra vai ser, a partir de hoje, jardim de descanso. Mas essa promessa não é só para mim. Porque enquanto minha mente era restaurada, Deus me fez sentir o peso do que muitos estão carregando agora. É como se o céu gritasse por aqueles que ainda vivem travados por dentro. E eu não posso seguir sem interceder por essa geração cansada. Senhor, há uma geração inteira com a mente esgotada. Jovens, adultos, pais e filhos andando como se tudo estivesse bem, mas por dentro vivendo uma tempestade sem nome. Tem gente que ora, que lê a Bíblia, que vai à igreja, mas ainda assim carrega dentro da mente uma prisão. Porque nem sempre o que te aprisiona é pecado. Às vezes é um padrão que você aceitou sem perceber. Um pensamento que se repetiu tanto que virou verdade dentro de você. Mas hoje, Espírito Santo, eu oro por libertação profunda. Liberta não só o comportamento, mas a origem da dor. Vai até a raiz do medo de ser abandonado, a raiz da culpa que não foi resolvida, a raiz da voz do pai, da crítica da mãe, do desprezo do outro, da vergonha que se calou. Essa é a hora em que o Senhor entra como aquele que quebra as correntes da mente. Porque tem pensamentos que se tornaram fortalezas. E o Senhor disse que as fortalezas espirituais se derrubam com armas espirituais. Então agora eu declaro que todo pensamento mentiroso que se levantou contra o conhecimento de Deus seja derrubado. Todo argumento que diz que eu não sou amado, que eu sou um fracasso, que eu nunca vou ter paz, está sendo lançado por terra. Toda fortaleza de confusão, de medo, de dependência emocional, de rejeição, cai agora pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo, ativa agora o que estava apagado. Traz de volta a minha mente limpa, leve, reprogramada pela Tua verdade. Me lembra de quem eu sou, porque eu esqueci. No meio de tanto ruído, eu esqueci que fui escolhido, que fui separado, que fui lavado, que tenho mente de Cristo. E eu oro agora por quem está à beira do colapso. Pessoas que já perderam o controle dos próprios pensamentos, que ouvem coisas que não vêm de Deus, que acreditam em mentiras tão antigas que já parecem identidade. Senhor, sopra agora sobre elas. Sopra sobre esse quarto escuro, sobre esse coração cansado, sobre essa mente saturada, e que elas sintam agora o que ninguém conseguiu dar: descanso. Sim, descanso. Não só físico, mas descanso espiritual. Porque só descansa quem se sente seguro, e só se sente seguro quem confia. Então ativa agora essa confiança. Mesmo que as coisas ainda estejam confusas, coloca um alicerce firme por dentro. E eu declaro com toda a autoridade espiritual: a mente que antes era território da ansiedade será, a partir de hoje, território da paz de Deus. E se algum pensamento tentar voltar, que encontre a mente cercada pela verdade, a de que não sou o que sinto, sou o que Deus disse. E Ele disse que sou luz, mesmo quando o ambiente é escuro. Ele disse que sou dele, mesmo quando me sinto perdido. Ele disse que sou livre, mesmo quando luto contra prisões internas. Por isso eu declaro, minha mente está voltando ao lugar de origem, o esconderijo do Altíssimo. Ali, nenhum ruído me domina. Ali, a ansiedade se cala. Ali,
O descanso não depende do que eu entendo, mas de quem está comigo. Pai, agora eu só quero te agradecer, porque enquanto eu orava, o Senhor já estava trabalhando. Enquanto a minha mente gritava, o teu Espírito já preparava silêncio. Enquanto eu não sabia mais o que pensar, o céu já estava me ensinando a confiar. Obrigado porque o Senhor não me chamou para viver nessa confusão. Obrigado porque a paz não é só um conceito, é uma pessoa. E essa pessoa, Jesus, já venceu a tempestade antes dela começar. Hoje, eu saio desse lugar com a mente lavada. Não porque entendi tudo, mas porque fui tocado. Tocado por uma palavra, por uma presença, por um amor que sabe onde dói. E se eu voltar a duvidar, temer, a me esquecer, lembra-me, Senhor. Eu não sou essa ansiedade. Eu sou templo. Templo do Espírito, habitação da paz, morada da tua presença. A partir de hoje, eu caminho com a mente alinhada ao céu. E onde havia ruído, haverá direção. Onde havia culpa, haverá consolo. Onde havia guerra, haverá descanso. Porque quem me governa não é mais o medo, é a tua voz. E eu libero essa mesma paz sobre quem está me ouvindo agora. Que essa mente, que por tanto tempo foi alvo de guerra, seja agora campo de descanso. Que essa alma, que se culpava por não conseguir parar de pensar, receba o toque do Espírito que acalma e reorganiza. Eu declaro ciclos quebrados, pensamentos alinhados, coração em repouso. Você não está sozinho. A tua mente está sendo reconstruída e o céu está assinando essa obra com graça e propósito eterno. Nada foi em vão, nem os dias difíceis, nem os pensamentos confusos. Tudo está sendo ressignificado pela mente de Cristo. E o descanso que chega agora veio para ficar.